já nos avisou exatamente desse declínio que estaria acontecendo nos tempos do fim. Ainda em título introdutório, convido meus irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 3. Vou fazer uma leitura aqui, ainda dentro desse aspecto da justificativa do encargo que o Senhor trouxe ao meu coração para estar partilhando aos meus irmãos. 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, eu vou ler os 5 primeiros versículos. Observem aí. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder. Aí ele encerra dizendo: foge também destes. O que nós temos, na realidade, diante dos nossos olhos aqui, é um catálogo com 18 vícios apontados pelo apóstolo Paulo. E aqui nós temos, diante dos nossos olhos, exatamente o foco do apóstolo Paulo nos últimos tempos nos quais nós estamos inseridos. E eu quero destacar aqui apenas 3 palavras que são extremamente relevantes e irão nos conectar do porquê nós estamos vivendo dentro de um aspecto de indiferença espiritual nesse tempo do fim, de apatia espiritual. E as palavras são as seguintes. Na minha versão aqui, no início do versículo 2, diz assim: pois os homens serão egoístas. Talvez na sua versão, na outra versão, é amantes de si mesmo. E aí está a definição, a clareza do original, amantes de si mesmo. Ainda que egoísmo nos leva a esse raciocínio. Tá? Essa é a primeira palavra que eu quero destacar. A segunda palavra, já vou dizer o porquê. A segunda palavra aparece na sequência, na vírgula, e aparece a palavra avarentos. E a outra palavra, a última palavra que eu quero destacar é mais embaixo, vai falar no versículo 4, amigos dos prazeres. Mais amigos dos prazeres. Interessante que essas 3 palavras são extremamente relevantes. Por quê? Porque elas têm uma origem assim especial. Todas elas têm uma origem. A primeira, vou falar da primeira, as outras seguem o mesmo raciocínio. Amantes de si mesmo, me permitam falar no seu sentido original para nós compreendermos a ideia. É a composição de 2 palavras, filéu, autos. A palavra filéu é uma das interpretações ou traduções da palavra amor no grego, filéu. Então, filautos, como está no original, significa amantes de si mesmo. Aí vem o mesmo raciocínio para a palavra avarentos, que é filarguros, amantes do dinheiro. E, por fim, amigos dos prazeres, que é filedonos, que é amantes do prazer. Então, nós vemos aqui uma caracterização da sociedade do tempo do fim. Então, a gente percebe que a descrição que o Espírito Santo dá através de Paulo mostra-nos a sociedade do fim, uma sociedade narcisista, uma sociedade materialista e hedonista. Que é o narcisista? Aquele que pensa que o mundo deve gravitar em torno do seu umbigo. Toda a vontade do universo deve gravitar em torno dele. Imaginem só, todos nós com esse ideal. Então, mostra-nos que a característica de uma sociedade do tempo do fim é esta. Mais do que isso, ela será inteiramente materialista, voltada para os interesses materiais. Então, vocês percebem a distância que está havendo aqui, em cada momento que eu falo, das realidades celestiais. E, por fim, a palavra aqui, amantes do prazer, é o filedonos, que significa o hedonismo. O que é o hedonista? Aquele que faz do prazer o seu bem maior. Então nós temos a caracterização dessa sociedade do tempo do fim. Ou seja, nós vivemos hoje, diante dos nossos olhos, uma sociedade totalmente egocentralizada, em torno de si mesma. Então, ela está afetada pela cultura do eu. Na realidade, todos nós sofremos de um mal, de uma inflamação do eu que chama-se eulite. Nosso eu é inflamado. Então, nós queremos que todas as coisas gravitem em torno do nosso eu.
Mas quando nós pensamos que o apóstolo Paulo está dizendo essas palavras, nós focamos logo os nossos olhos lá no mundo. Mas o fato é que a igreja foi e está duramente sendo afetada por esta realidade.